Eu fiz uma pesquisa com 1.500 alunos que passaram pelas minhas pós-graduações e por as plataformas que eu dou aula de curso. Quais são as 3 maiores dores daqueles alunos? Primeiro, elevador quebrado. Segundo, portão eletrônico quebrado. E terceiro, falta d'água no condomínio. Coincidência ou não, a gente antecede o problema de falta d'água no aplicativo da porta. Quando você trata como uma construtora com esse olhar minimamente voltado, que eu também quero esse bem-estar desses moradores, e deveria ser o olhar de toda construtora, porque isso vai impactar no pós-obra deles, vai impactar na redução das assistências técnicas, que se a construtora tem esse olhar humano para o morador, com certeza para ela vai ser vantajosa. Fala galera Mega Power, começamos mais um podcast, esse podcast que é oficial da Porter Podcast. Pessoal, aqui a gente só traz as principais estrelas do mercado condominial brasileiro. Você sabe disso, nós já devemos ter quase 40 episódios gravados, cada um deles com 30 mil visualização, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Por quê? Porque as pessoas gostam do que a gente entrega aqui, é útil para a pessoa. E ó, sabe o que é legal? Muitos episódios são vistos à noite. A gente vê lá no horário que o pessoal mais visualiza são à noite. Por quê? Porque o senhor está procurando estudar. E hoje nós vamos entregar um super conteúdo para você. Você que é síndico, fica comigo os próximos minutos. Você acabou de receber um condomínio de implantação, passou a assembleia de implantação e você já foi eleito. Oh, glória, aleluia! Aleluia, o desespero, não sei. Mas agora eu vou conversar com uma grande especialista que vai dar várias dicas para nós. E ó, você já começa a seguir ela. Tá aqui na legenda do nosso vídeo, tá o Instagram dela. Ela é uma grande especialista disso lá em Curitiba. E ela veio diretamente de Curitiba, Floripa, para nós gravar esse super episódio que eu tenho certeza que é muito rico pra você. Seja bem-vinda, Sabrina! Obrigado, Odi, obrigado, que honra estar aqui. E se eu puder ajudar um pouquinho esse mercado, com certeza, honra em dobro. Cara, com certeza vai poder ajudar sim. Sabrina, vamos lá direto à pergunta, depois a gente vai se apresentar, depois a gente vai falar do nosso merchan aqui e tudo mais. Sabrina, no dia seguinte, o síndico acordou. Ai, fui eleito ontem na Assembleia, 200 apartamentos, estou feliz. E aí, Sabrina, me conta, como é que é esse pós-assembleia? Vai contando alguns detalhes para nós. O que o síndico tem que prestar atenção? Então, Odi, assim, né, normalmente, sim, pelo que eu conheço dos colegas aí do mercado, o pessoal dá uma fugidinha da implantação, porque ela é um protocolo mais difícil mesmo, né? Então, você pegar um condomínio já em andamento, você ajusta, né? Ah, não tá bom aquele serviço, você troca. É onde até você mostra o serviço ali, onde você vê, onde o pessoal consegue ver a diferença até do teu trabalho com o outro gestor, mas a implantação é tudo novo. É verdade. Então, você tem que tomar as primeiras decisões. Perfeito. E essas decisões, muitas vezes, talvez quase, acho que todas, dá para dizer assim, vão impactar a longo prazo o condomínio. Nenhuma vai ser, muito bom. Você assinou um contrato ali, não tem contrato que seja tão pequeno ao ponto de não prejudicar o condomínio se não for uma prestação de serviço bacana. Se você não entender quais são os tipos de moradores que vão morar nesse condomínio, para entender o que você oferece para eles de serviço ali. Tu sabe, tu fez um comentário para mim que caiu que nem uma flecha no meu coração e eu já quero dica Mega Power aqui no vídeo, aqui, ó, dica Mega Power. Sabe que você falou um negócio que me chamou muita atenção, que é o seguinte, quando tu assume um condomínio, que já dá 2, 3 anos, todos os prestadores de serviço já estão certinho. E o máximo que tu vai fazer é ajustar esse cara não tá legal, começa a organizar ele. No dia 1 de um condomínio, tu vai ter que correr atrás do zero, né? Do zero total. Caramba! E é uma questão assim complexa, porque você tem que... Igual a gente faz uma previsão de orçamento para o condomínio, só que a previsão de orçamento tem uma base, né? Você, principalmente nós, síndicos profissionais, temos outros condomínios de histórico, temos toda uma análise matemática. Podemos conversar com as empresas, entender os sistemas do condomínio para fazer essa previsão da forma mais correta possível. Mas, nesse caso da implantação, não é uma matemática, é sobre necessidade. Tá. É sobre entender... Tem que entender o perfil do condomínio. Tá bom. Primeira questão. Num primeiro momento, enquadrar esse pessoal nessa estrutura. E aí entra uma série de questões culturais também. Porque o que a gente nota hoje, né? A explosão de condomínios.
né? Não sei, assim, eu conheço, acompanho de longe aqui em Floripa, mas sei que está muito aquecido esse mercado imobiliário, mas em Curitiba, assim, a cada quadra tem um prédio saindo, né? Então, a gente tem vários perfis de moradores. Então, você tem que fazer essa análise, você tem que olhar aquela estrutura, você também tem que ter um olhar para a construtora, né? O que essa construtora te auxilia também, e aí entram vários pontos. A construtora pode prejudicar muito a implantação ou te auxiliar muito. Enfim, é um processo complexo, Odi, mas é uma análise assim num todo. Infelizmente, não é só sobre o dinheiro, é sobre como que essa pessoa vai viver, como que ela vai entrar nesse condomínio. Perfeito. Me conta então na prática. Então você assumiu o condomínio, foi eleita ontem, o dia 1, o dia 2, o dia 3... tu já se reúne com o conselho, tu vai no banco, tu vai no cartório, me conta alguns passos aí da dinâmica. Vou te dar uns exemplos. Isso. Né? Quando a gente trata com uma construtora que já teve esse contato com o síndico especialista em implantação, então eu tenho, por exemplo, construtoras que quando elas entregam os empreendimentos, elas já me convidam a participar desse processo ali, né? Claro. Que isso vai depender do desejo dos moradores na Assembleia. Mas a gente também leva isso à Assembleia, né? Essa experiência e também o conhecimento em relação à construtora. E, inclusive, a gente tem que fazer um processo de tirar uma imagem ruim da indicação da construtora. Né? Então, aí o trabalho da gente fala por si só nesse caso, né? Então, demonstrar que você conhecer os processos daquele condomínio só tem parte boa. Isso não quer dizer que a gente vá fazer alguma coisa que não seja benéfico ao morador em defesa da construtora, né? Então, aí, tratando de uma construtora bacana, ela faz esse processo, essa assembleia de implantação com uma certa antecedência à entrega das chaves. Aí eu consigo... Gostei disso, daí. Isso, no mínimo um mês. Vamos lá, vamos para esse caso então. Um mês, foi antes da entrega da chave. Então, nesses 30 dias, qual que é o teu papel? Vai lá. Fomos eleitos, ok. No dia seguinte, me reúno com a administradora, que provavelmente entrou nesse processo também. Tá bom. Né? E já começamos essa conversação nessa primeira semana ali do que seria essa vida financeira do condomínio. Que a gente precisa montar já essa porque o pessoal entra em desespero, qual que é a taxa condominial? Perfeito, vai ser bem o isso meu mesmo. condomínio, né? Então, principalmente se você pega um condomínio de um perfil assim mais popular. Então, tem essa questão, você precisa dar essa resposta, porque no outro dia, na verdade, a primeira coisa que acontece no outro dia não é a ação do síndico, é a ação dos moradores, né? Eles enchem o celular da gente de perguntas justas, porque eles estão cheios de dúvidas, né? E aí começa já essa especialização em implantação. Porque você tem que ter esse tato, primeira coisa. Perfeito. Você tem que ter essa empatia, independente. Às vezes vem aquela pergunta bem bobinha e aquela pergunta que você vai ter que pensar para responder ali, porque você ainda não estudou o condomínio deles a tempo, mas você tem que entender que é uma novidade para eles e que eles estavam só esperando aparecer o tal do síndico. Tá bom. Então, num primeiro momento, você trata esses moradores, se reúne com a administração escolhida também por esses condôminos e vai nesses passos aí. Então, esse é o passo, a primeira semana, digamos assim, né? A primeira semana. E aí tu já começa a escolher os prestadores de serviços também, não? Isso, nessa linha, não? Daí a gente vai visitar o condomínio, né? Então, você deu um exemplo ali no começo da tua fala, um condomínio de 200 apartamentos. Isso. Então, um condomínio de 200 apartamentos, vou te dar um exemplo de um condomínio último que eu fiz a implantação agora. Peguei ele dias antes do Natal. Então, pense que alegria. Meu Jesus amado, correria. Isso, até os contratos, né? Complica um pouco para você fechar, enfim. Mas estamos na luta, né? Então, 208 apartamentos no caso desse condomínio meu. Bora, vamos pra prática, é isso aí. Pra prática. Vamos lá. São 7 blocos. Uau. 7 blocos, espaços de área comum, quiosque, salão de festas, academia, piscina. Quantas pessoas a gente precisa para limpar esse condomínio? Né? Como que vamos distribuir? Qual empresa que vai atender? Bacana. Mas o principal, na verdade, é o acesso, né? Onde comecei... Ô, Glória! Ô, Glória! Dica Mega Power! O principal é o acesso. Eu tô em dúvida qual empresa que tu vai escolher. Eu tô em dúvida aqui, ó. Ô, Glória! Aleluia! Top demais. Exatamente. Eu, como embaixadora, não vou dizer diferente, Bora, né? Sabrina! Então, assim, inclusive, a Porter me auxiliou muito nesse processo. Então, nessa primeira semana que a gente tratou com a administradora, quais são as empresas que contrataremos, até pra gente poder fazer a previsão orçamentária de forma correta, né? Claro.
Então, então vai ter a portaria remota ou a portaria autônoma, vamos ouvir os moradores ali, levar as propostas, né, das empresas. A gente leva também o histórico do que dá certo, do que não dá. Claro, né? toda a experiência, né? Isso. Até porque você já tem bagagem e os moradores não têm. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesse momento. No episódio da gravação da semana passada, vocês viram, eu estava com o Rodrigo e com a doutora Lívia, e nós gravamos sobre implantação até assembleia de entrega. Se você não viu, tá entrando agora no nosso podcast, o episódio com a grande Sabrina, volta depois que você acaba esse, lá que tem várias dicas de como se preparar para a primeira assembleia no condomínio, que é de implantação. Mas voltando no teu caso aqui, Sabrina, lá a doutora Lívia comentou, e o Rodrigo também, que tem várias reuniões do pós-entrega. Nos primeiros 60 dias, pode ser que tenha 2 ou 3 assembleias para poder fazer os fechamentos. Isso é realidade mesmo? É. Mas calma, antes de você falar sobre as dicas que você vai falar sobre se é ou se não é, eu quero dizer para você o seguinte, aqui na descrição do vídeo tá o Instagram da Sabrina. Galera, bora seguir a Sabrina lá, porque essa pessoa entende muito sobre implantação de condomínio, ela vive isso na prática, acabou de receber alguns dias antes do Natal, nós estamos gravando esse vídeo em 2026, então em 2025, antes do Natal, recebeu um condomínio de 208 apartamentos. Então tem muita entrega para fazer. E ó, dia 14 de novembro de 2026, temos o Porter Summit, o maior evento do mercado condominial brasileiro, 3.500 pessoas, Cortella palestrante e muitos outros palestrantes. E aqui na descrição do vídeo tem também um link para um super desconto para você estar junto com a gente. Não fique de fora. Sabrina, então, tu fez a primeira semana, conversou com a administradora, já olhou os prestadores de serviço. Tem assembleias agora, rapidamente? Me conta aí. Tem, e aí volto ali no que eu te falei. Quando você trata como uma construtora que tem um olhar minimamente voltado, não só vende o apartamento e tchau, né? Mas com esse olhar minimamente voltado que eu também quero esse bem-estar desses moradores, e deveria ser o olhar de toda construtora, porque isso vai impactar no pós-obra deles, vai impactar na redução das assistências técnicas que terão que dar, né, pelas garantias do apartamento. Os chamados, né, posteriores reduzem. Então, se a construtora tem esse olhar humano, né, pro morador, com certeza para ela vai ser vantajoso. Mas, enfim. Então, o que eu normalmente faço, né? Hoje é um protocolo que eu criei, dá super certo e consigo tocar, né, todos os meus condomínios são implantações, né? Todos são novos. Eu brinco que se eu pegar um condomínio velho, eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei trabalhar nele. Parabéns. Mas, enfim. E aí a gente faz, né, essa assembleia normalmente de chamada de capital, porque num primeiro momento a gente precisa, né? Então, vamos colocar isso em tópicos. Nos reunimos com a administradora, tratamos ali o que tem, reunimos com as empresas convidadas a apresentar propostas, me reuni com os moradores, representantes normalmente, né, pela quantidade ali, e depois disso já compreendido, né, alinhado, quando a gente acha a linha entre o que o pessoal quer e o que é importante realmente para o condomínio, vamos para uma assembleia, normalmente de chamada de capital, para poder tomar as primeiras providências. Então, vamos lá, um condomínio de 208 unidades que não vem com um medidor de gás, por exemplo. E as pessoas vêm das casas delas. O que elas têm nas casas delas, Udi? Aquele botijãozinho antigo, né? O P13, aquela mangueirinha de plástico. Pode no condomínio? Não pode, né? Tem toda a normativa a respeito. Como que eu vou garantir que essas pessoas vão usar, né, o que é adequado para o condomínio, para o gás encanado ali do condomínio? Não tem como, hoje. Né? Então, assim, não tem como fazer essa fiscalização, entrar em 200, dar uma batida em 208 apartamentos e tentar descobrir. Perfeito. Então, o que a gente já propõe para eles? Até porque, normalmente, 90% deles vão ter que comprar isso. Né? O medidor de gás, nossa, nessa implantação, na verdade, eu não conheci um morador que veio de um outro condomínio e que poderia retirar isso. Então, ele tem que comprar. Perfeito. O condomínio consegue fazer uma compra de 208 unidades de uma forma muito melhor, né? Financeiramente falando. Pela quantidade, né? Pela quantidade, no parcelamento bacana. E o principal, eu consigo oferecer esse benefício para eles, em troca de eu ter a certeza que a instalação está adequada, que todos estão com essa padronização das datas, inclusive, né? Porque de alguns anos ali a gente tem que trocar os medidores, os reguladores, enfim, a gente consegue obedecer as normas a respeito, dar segurança ao condomínio, falando um exemplo de gás, que é algo, né, extremamente importante. Para eles fica mais fácil, né, a compra, vem diluída no boleto do condomínio. Aí a gente faz uma chamadinha de capital ali para uma entrada desse medidor, né? Usando muito de exemplo esse meu último condomínio.
Temos que comprar os primeiros produtos de limpeza, porque a construtora faz um pós-obra, mas não é aquele não fica 100%. Não deixa com cheiro de casa, né? Igual eles querem chegar. Então, a gente precisa comprar ali os primeiros equipamentos, produtos de limpeza, né? Aquelas lavadoras de pressão, mangueira, enfim, os produtos para limpar a piscina ali, porque dali 5 dias que entregaram as chaves, a piscina já precisa ser limpa, né? Tratada, enfim. Da onde que a gente tira esse dinheiro, né? Então, a gente, quando tem essa antecedência da entrega das chaves, a gente consegue se organizar muito bem, porque o que acontece em alguns empreendimentos hoje? A construtora entregou a chave hoje, amanhã tem gente se mudando. Sim, porque já tá desesperada já, né? Isso, já tá pagando aluguel e tudo mais. Já fechou o contrato lá, né? Já tá pagando giro de obra. É verdade. Tá com a entrada parcelada com a construtora. Enfim, quer fazer os móveis, quer fazer a parte no rebaixamento de gesso, quer fazer tudo, né? E haja dinheiro. Sim. Então, a gente tem que facilitar a vida deles para entregou a chave dia tal, no dia seguinte eles podem ir morar. Esse é o olhar humano aí da implantação. Top demais. Tá curtindo? Compartilha esse vídeo agora com um síndico que é teu conhecido agora. Pega aqui, clica aqui e compartilha. E ó, se você tá curtindo o episódio, bora já ativar a notificação, bora ativar também aqui, seguir o canal. Primeiro segue o canal, depois ativa a notificação para que você possa receber. Semana que vem, nós vamos ter aqui um episódio com o grande Alder, um síndico mega power de Curitiba, que ele vai falar sobre posicionamento. Então, semana passada falamos sobre entrega, agora nós estamos falando depois da entrega, e o Alder vai falar sobre posicionamento, como ter um morador junto com ele, como conectar, como fazer a tribo estar junto com ele ali dentro do condomínio. Sabrina, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu recebe esse morador? Esse morador ele tá ansioso, ele quer entrar, você foi eleita, 3 dias depois ele liga pra ti, Sabrina, tô chegando no condomínio agora, tô com a minha mudança, agora abre o portão. Como é que funciona isso? Porque tá ansioso. Tem uma equipe, não tem uma equipe, você recebe, como é que funciona? Olha, Odi, uma dica que a gente Pessoal, ela arregalou os olhos agora. Sabe o que eu li o pensamento dela. Como fazer 200 moradores chegando no mesmo tempo? Você tá fazendo muito curso do Ricardo Ventura. Deixa, Muita leitura da expressão facial. Deixa. Então, Odi, assim, de verdade, paciência é algo que você tem que usar como mantra. Muito bom, muito bom. E quase igual a paciência, empatia. Legal. Você tem que se colocar no lugar do morador. Legal. Inclusive, não é o tema aqui, mas eu virei síndica profissional de uma dor de uma moradora que nunca tinha morado em condomínio, não entendia as necessidades, mas a vida me ajudou a entrar nesse mercado ali no momento mais propício mesmo da minha vida. Eu amei e tô aí, né? Inclusive, quantos anos faz agora já, Sabrina, que tá como síndica? Vai fazer 5 ainda. 5 anos, ó, novinha. Sou um bebê. 5 anos novinha. E você atende a Grande Curitiba, né? Isso. Grande Curitiba, né? Legal. Região metropolitana, então... E nos bastidores, o pessoal, ela falou que tá querendo vir pra Floripa, hein? Você quer ser... Não conta isso pros meus moradores hoje. Verdade, corta. Tá, pessoal, corta aqui esse vídeo, corta. Perdão. Ô, Sabrina, então, na verdade, você tá 5 anos trabalhando como síndica profissional, e qual que é o teu maior... Tu diz assim, ó, cara, isso aqui, eu sou tchutchona, isso aqui eu sou mega power. Qual é? Olha, eu tenho um pouco de receio, né, de parecer sei lá, eu acho que a criação, né, acho que é a questão meio sociocultural envolvida ali, sobre não querer, assim, parecer, mas eu confesso que a minha vaidadezinha pega lá no ponto, assim, de conseguir integrar os moradores a esse processo. Legal, que bom. São todos? Claro que não. Legal, né? sim. Mas, assim, fazer o pessoal enxergar do meu lado. Eu sou boa nisso, porque é necessário na implantação, senão a gente ficaria louco. Entendi. Porque o morador precisa... Eles chegam, né, principalmente nos empreendimentos que são os meus perfis de trabalho, empreendimentos mais populares mesmo, que eles chegam, assim, 90%. Eu tava fazendo uma média dos meus condomínios na faixa dos 90% sem nenhum contato com o condomínio. Uau! Dica mega pau. Então, tu tá dizendo que 90% dos teus moradores nunca moraram no condomínio? Exato. Caramba! Eles vêm... Então vem tudo virado no giraia.
Porque ele não sabe o que... Como assim? Eu vou botar... O cara começa a botar planta no corredor na área comum. Exatamente, sem sentimento nenhum de coletividade. Acho que esse é o maior... Se você me perguntasse qual é o maior desafio para essa educação condominial, porque eu entendo como uma educação, que eu faço também, né? E brinco com eles, né? Às vezes que, por muitas vezes, eu sou a tia da creche de gente grande. E sou mesmo, porque a implantação tem que ter essa paciência, essa empatia. Então, assim, aí entra a empatia, porque você tem que entender também que não tem como a pessoa entender do dia para a noite, né? Que a partir de agora ele não pode mais pôr a planta do lado de fora da porta. Qual que é o mal? Ele tá enfeitando o condomínio. Isso. Né? Mas, meu Deus, o que a gente escuta, né? As típicas. Tem padrão de cortina, mas que desaforo. Eu entrei numa dívida de 30 anos pro meu apartamento e a síndica quem vai escolher a cor da minha cortina. Muito bom! Entende? Aí você tem que explicar pra essa pessoa, pra esse ecossistema que se criou ali. Muito legal. Não é assim, que ele tem que pensar no próximo, assim, na valorização do empreendimento, o porquê que existe uma padronização da fachada. Quando ela fala só de estética, eles não entendem, né? Quando você fala ali que bota em risco a estrutura, blá, 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 ok. Tá. Agora, quando você fala só de estética, eles surtam. Então, realmente, né, você tem que fazer os moradores gostarem de você pro processo de implantação ter sucesso. Legal. Se os moradores tiverem muita rejeição ao síndico, e eu já vivi essa história, né? Entrar no processo de implantação e a rejeição ser muito alta. Né? Então, assim, quando os moradores, eles têm que te olhar com olhos de ela tá aqui, não só pelo trabalho, porque se fosse só pelo trabalho, a gente poderia pegar um condomínio mais fácil, né? Mas ela tá aqui também porque ela tá nos auxiliando eu tenho que fazer eles acreditarem nisso. Verdade. Muito bom. Falar em acreditar é poder de presença lá no condomínio. E a dica de livro hoje do podcast, sabe que todo podcast eu dou uma dica de livro, e todas as dicas de livro que eu dou são livros que eu já li. Então, por isso que eu trago aqui pro podcast. A dica de livro é O Poder da Presença. Como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a autoconfiança. Então, esse livro muito bacana, tá aparecendo no vídeo agora para você. Essa dica de livro Mega Power, que tem tudo a ver com isso, né? Você precisa ser presente lá no condomínio. Isso. E presente fisicamente, e também com as ações que você permanece lá enquanto você não tá, né? Que é o jardim bonito, que é o cheirinho que você falou. Então, eu fico imaginando um morador que entra no condomínio, no pós-implantação, tá tudo cheiroso. Essa síndica cuida desse local. Você não está, mas na cabeça dele, essa síndica é mega power. Passa pelo jardim cheio de planta bonita, cuidado, essa síndica é diferenciada. Então, a presença é isso, você estar presente de todas as maneiras, seja no digital, seja no físico e seja também nos gatilhos físicos instalados no condomínio. Total. Eles têm que ver o nosso rosto lá, mas eles também têm que ter a resposta ali no WhatsApp. E essa equipe, se ela não estiver alinhada contigo, se o pessoal da Porter não tá comigo ali, tá um CS ali o dia inteiro comigo, para resolver o problema rapidamente. Porque também, né, eles têm que... Como eles vêm desse histórico de não viver em condomínio antes, a portaria remota, autônoma, é uma novidade para eles também. Muito. Eles têm muitas dúvidas em relação se isso vai funcionar na prática ou não. Sim, e é também tecnológico, né? Então, para eles, meu Deus do céu, entrar com facial no condomínio e tudo mais, tem todo um estresse, né? Eu vou fazer uma pergunta para Sabrina agora, que tem a ver com time. O pessoal pergunta bastante, e essa dor de cabeça, vai por quanto tempo? Quanto é que dura? Sabrina, chegasse no dia 1º, começasse a fazer as reuniões, quando que começa a acalmar? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses? Quando tu vê assim, consegui botar o condomínio no eixo. Por exemplo, esse condomínio que você assumiu antes do Natal. Nós estamos gravando no mês de 3 meses depois. Isso. Já está no eixo ou ainda... Me dá um exemplo. Não, os 3 meses são os críticos, né? É mesmo? É entre 3 e 6 que a gente muda lá na montanha lá do gráfico, Sim, né? então, de 0 a 3 é aquela escalada, né? Daí a gente começa a regularizar com 6. Porque uma forma que eu acho assim, né? Como tudo na vida, então você fazer uma transição brusca,
vai gerar problema, vai ser difícil a aceitação. Então, a gente faz uma transição, tentar adequar, né? Então, normalmente, eu não chego com um regimento interno com 30 páginas para uma pessoa que nunca morou em condomínio, na primeira assembleia, e falo para eles, ó, essas aqui são as normas. A gente flexibiliza. Né? Então, eu deixo, às vezes, 3 meses aí, normas mais básicas. Até porque dentro desse empreendimento existem vários tipos de pessoas. A pessoa que precisa ir morar no outro dia, existe, mas também existe a pessoa que só vai morar quando o apartamento dela tiver 100% mobiliado. Perfeito. Né? Tem aquela pessoa que está saindo da casa dos pais e daí ela tem esse prazo para arrumar. Então, a gente ainda tem, nesse condomínio, por exemplo, 3 meses, eu não tenho nem 50% dele ocupado ainda. Então, então eu consigo deixar uma... Daí, o que acontece? Pegamos final de ano, nesse caso desse condomínio, pegamos final de ano, ano novo e carnaval. Essas pessoas vão aproveitar para fazer as suas obras ali. Então, a gente conversa em assembleia com eles, nessa assembleia antes, né? Até mesmo deles pegarem as chaves, o que eles entendem. Se as pessoas que estão já morando lá, porque precisam estar já brevemente morando lá, se elas conseguem compreender, né, que o outro, de repente, possa aproveitar esse tempo a mais e aumentar o prazo do prestador de serviço, fazer esse serviço lá. Então, às vezes, a gente, que nem sábado, deixa um pouquinho mais longo o horário ali de trabalhar. Alguns condomínios permitem até nos domingos. Se começar um pouquinho mais tarde, se terminar um pouquinho mais cedo, até domingo, pode fazer uma obra e tal. Então, aqueles poucos que estão morando ali, abrem mão para ajudar os muitos que estão vindo. Então, a gente deixa uma norma mais flexível no primeiro momento, só o básico, que é estritamente necessário para manter a ordem no condomínio. Com 3 meses a gente chama a assembleia para daí sim, essas pessoas já vivendo. Aqui, mesmo que não foi morar no condomínio, ele já está vivendo a vida condominial. Porque tem eu ia falar uma palavra feia, mas não, vou falar uma palavra bonita. Claro. Tem a bênção do grupo dos moradores. Isso, do WhatsApp. Dos moradores. Aquele grupo abençoado que né, glorifica a vida de todos ali presentes. E o que acontece? Mesmo quem não está morando no condomínio já consegue sentir o que é o problema do condomínio. Perfeito. E aí, com 3 meses, quando você aplica esse regimento interno, tá muito mais... eles pedem, eles começam a pedir. Eu tô cheio de mensagem no meu WhatsApp aqui, os moradores pedindo. Quando que vai ter assembleia? Quando que vai começar o regimento interno? Então, eles mesmos já percebem que as normas fazem parte, são necessárias, né, para essa ordem. Então, o processo fica bem educacional mesmo. E falando em educacional, eu quero fazer uma pergunta para você, Mega Power. Nesses primeiros 6 meses, acaba a paciência da síndica? Acaba a paciência? Ou é notificação e multa? Tipo, tu deu 3... Pelo que eu tô entendendo, tu dá 3 meses ali, é o teu metro, mas do 3º mês ao 6º mês, acontece mesmo? É notificação, é multa? Ou tu ainda... Ou não dá? Me conta, como é que é... Prática. Nada de cursinho de síndico. Na prática. O cursinho de síndico ensina muita coisa que na vida real a gente sabe que não dá. Então, assim, eu tenho um perfil muito do diálogo. Ai, que bom. Então, às vezes, nessas implantações, muitos moradores ficam revoltados com algumas questões que... Para nós, síndicos, não é algo gravíssimo, é super compreensível exatamente pelo perfil implantação, mas aquela pessoa ali ficou muito chateada. Um exemplo bobo. Então, o morador saiu de carro lá, o outro aproveitou para sair junto. Não com o carro, que a gente sabe que é fora do procedimento, já passou dos limites. Mas às vezes um pedestre mesmo aproveitou e saiu ali. É o procedimento correto? Não, claro que não. É algo gravíssimo, esse morador já está dentro do condomínio, é um morador conhecido ali... Não é gravíssimo. Vamos multar ele por isso? Não, vamos tentar dialogar com ele e fazer ele entender o porquê que isso não é bacana. Um exemplo. Sei lá. Então, tu vai para diálogo mesmo. Nesses 3, principalmente quando eu tô com as normas flexibilizadas. Ali nos 3 primeiros meses, a gente tenta o diálogo, daí... Só que tem aquele que faz de propósito, né? Então, tem uma regra lá... Nesse caso, a gente também usa muito o manual de garantia da construtora sobre esse empreendimento. Perfeito. Então, a gente tem uma situação lá que não pode sobrecarregar de peso o calçamento do estacionamento. Aí, isso já é algo falado 1000 vezes entre os condôminos e fala 1000 vezes, mas aí o bonitão chega domingo, ele acha que não tem perigo da síndica aparecer no domingo no condomínio e vai lá e coloca um caminhão pesado
Certo. E aí, o que acontece? A construtora não nos garante daí que se tiver algum problema, eles vão nos atender. Bacana. Então, esse tipo de situação não tem. Daí dessa a gente já notifica, já faz o que tiver que fazer, né? Legal. Sabrina, você mora numa cidade onde a Porter tem uma filial, que é Curitiba. Gosto muito de Curitiba. Inclusive, toda vez que eu vou lá, vou tomar um café, comer com um bolo de laranja lá, com grande verdade. O Aldo me leva numa cafeteria lá, comer um bolo de laranja. Você acredita isso, Como é o nome, Anderson? O Aldo vai depois, não sei qual que é o nome do café. Mas é uma esquininha assim, ó. Mas o bolo de laranja é maravilhoso, tá? Pessoal, mas assim, lá eu tenho o Elinho, que é meu sócio e cuida muito bem da nossa filial. Me conta, como é que é a vida do síndico com o controle de acesso da Porter? Facilita mesmo? E aqui, ó, pode falar, se não facilita, pode meter ficha, mano. Peraí, Hélio, eu vou começar a reclamar aqui agora do Lodi. Não, assim, eu sou muito fã desse tipo de controle, né? Porque é a única forma que o síndico tem de conseguir rastrear o que acontece nessa entrada, nessa saída, que são os grandes problemas do condomínio. Bacana. Né? Primeiro custo, né? Hoje vamos ser realistas. Hoje, para você ter a Porter no condomínio, esse, por exemplo, é o condomínio cliente de vocês. Então, para você ter a Porter ali, para você ter um porteiro físico, a diferença é no mínimo ali de 50%, no mínimo, né? Perfeito. E outra coisa, você conseguir regular isso, né? Então, a pessoa ali... Pessoas, elas têm problemas de pessoas. Tem um dia que ela não vai trabalhar, tem um dia que o filho ficou doente, tem um dia que ele só não quer mesmo, e daí chega um porteiro diferente, tem uma intercorrência no porteiro, ele nem conhece esse morador. Perfeito. Enfim, uma série de questões que a portaria remota consegue cercar, né? Então... Tava vindo aqui gravar, tava com uma situação, né? Uma carona detectada. Então, a Porter mandou a notificação pro morador que foi detectada uma carona na entrada e na saída dele. Ele sabe que isso criou o registro, até porque chegou para ele. Legal. Ele já se preocupa em me falar, porque, teve a carona detectada aqui, mas eu não consegui fazer nada a respeito, até pela questão física ali da entrada e da saída do condomínio. Perfeito. E eu fiquei preocupado, né? Alguém ali que acessou o condomínio de forma indevida e tal. O que a gente consegue fazer? Nesse mesmo momento, eu aciono a Porter ali e peço um apoio, né? Então, a gente teve uma carona detectada, aí é o veículo X. Você consegue regular para mim em qual dos blocos essa pessoa entrou? O pessoal dá uns minutinhos, me manda ali, foi a pessoa que acessou o bloco tal. Acessou o bloco, eu tenho o registro de quem é. Perfeito, né? Sensacional. Então, eu consigo notificar essa pessoa rastreabilidade. devidamente. Rastreabilidade. Porque para o síndico é importantíssimo. Muito legal. Pessoal, nós acabamos de lançar também, ano passado, o Porter Entrega, e agora lançamos o monitoramento de caixa d'água. Olha que interessante. No ano de 2024, eu fiz uma pesquisa com 1.500 alunos que passaram pelas minhas pós-graduações e por as plataformas que eu dou aula de curso. Quais são as tuas maiores dores? E esses 1.500 alunos responderam um questionário para mim. Quais são as 3 maiores dores daqueles alunos? Primeiro, elevador quebrado. Segundo, portão eletrônico quebrado. E terceiro, falta d'água no condomínio. Coincidência ou não, essas 3 dores... Todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo, né? E a gente foi começar a entender como que a gente pode resolver. E hoje a gente antecede o problema de falta d'água no aplicativo da Porter. Chega lá, vai faltar água daqui a 6 horas, 5 horas. Então isso é uma informação muito bacana para o síndico, para o zelador, para o conselheiro. Sabrina, parece que a gente voa, né? Tu acredita que já tá acabando? Meu Deus do céu! Não acredito que tinha tanta história pra contar, Rodi. Como assim? Mas calma. Antes de a gente ir pra reta final, eu quero que você fale um pouquinho o processo dos conselheiros. Como é que funciona esse apoio? Eles estão junto contigo mesmo nesse início? É normal? Eles estão querendo fazer a diferença? Ou tu sente, pela tua experiência, que tu tem que ficar puxando sempre? Depende, Odi, né? Depende bastante. Estamos falando de vários seres humanos, cada um com a sua personalidade, cada um com um intuito, né? Eu tenho muitos conselheiros que apoiam. Tá. Né? Nesse empreendimento que eu citei de exemplo aí o tempo todo, conselho bacana, gente que quer ajudar, gente de bem mesmo. Mas já tive exemplos que eu consegui reverter para o bem, mas são exemplos ruins, digamos assim, né? De conselheiro... Sabe aquela mentalidade que eu citei no início ali, entrou indicada pela construtora, de repente, será que ela tá aqui pro nosso bem ou para esconder alguma coisa, né? Acho que é meio do brasileiro isso, né? Ter um receio de ser passado para trás, de comprar um problema ali, né? Então, eu já tive essa situação.
do conselheiro virar conselheiro para prejudicar a gestão. Ou, não vou dizer assim, prejudicar, deixa eu corrigir. Para fiscalizar a gestão de uma forma assim, é como se a gente já tivesse errado antes de ter qualquer ação. Então é óbvio que para esse conselheiro eu vou dar uma atenção diferenciada, eu vou tentar me reunir mais, vou tentar provar que eu tô ali para ajudar. Nesse caso, o caso talvez do conselheiro mais grave que eu já achei na minha vida, assim, o que mais não estava disposto a ser meu amigo. O cara que estava disposto ali a gerar o caos. Foi também hoje um dos meus melhores amigos hoje. Olha, né? Que legal! Conseguiu trazer ele pro meu lado. Que bom! Provando um trabalho transparente. Parabéns! Ali. Os meus amigos de Curitiba, todos conhecem ele, porque ele sempre tá junto comigo. Inclusive, legal. Gostou dessa área condominial, aí o bichinho do condomínio pegou ele. Ele é de uma área completamente diferente. Legal. Mas eu consegui trazer pro lado. Já tive experiências de conselheiros que eram, porque tinham um pé atrás, deixaram de ser conselheiros, porque não viram assim, eu só tenho um compromisso aqui e de repente, e agora eu vejo que não tem porquê eu me preocupar. Então, a gente tenta fazer esse trabalho mais próximo possível para o conselheiro sempre estar do nosso lado. Todos são bacanas? Não. Cada um tem o seu interesse particular envolvido, mas todos eu tento trazer para o meu lado. Todos eu vou tentar que a gente... Porque qual que é a função do conselheiro, né? É ajudar, representar esses moradores para a harmonia do condomínio. Então, quando eles compreendem isso e confiam no síndico, dá certo. Bacana, bacana. Pessoal, deixa eu dar mais uma dica de livro. Esse aqui é o nosso livro, né? Sonhe, pense e realize. O legado da comunidade está transformando o mercado condominial brasileiro. Esse livro é um livro que já 3 mil exemplares vendidos. Muito orgulho, escrevi com 10 embaixadores da Porter. Um livro totalmente colorido, com fotos coloridas. Né? Então, um livro que conta um pouco da nossa história, da minha história, conta a história dos embaixadores. Aqui tem várias dicas, a cada 3 páginas tem uma dica Mega Power. Acabei de entrar na página 60 e eu vou ler uma dica Mega Power para você. Que a dica é o seguinte: dica Mega Power: quando você está na zona de conforto, as mudanças assustam, o novo incomoda, e você pensa que já está no topo, mas não está. Eu tive que abrir mão da minha empresa, vender tudo e recomeçar na porta. Dizer adeus é necessário para você dar o próximo passo. Qual é o barco que você tem que afundar, botar fogo, para poder realmente crescer? Então fica uma dica para você, que muitas vezes a gente fica preso em alguma coisa, aqui, lá. Ei, bota fogo nesse barco e bora crescer. Talvez isso está faltando para você ir para outro patamar do mercado condominial. Sabrina, estamos chegando na reta final. Você veio de Curitiba. Estou muito feliz de ter batido esse papo contigo. Estou feliz pelo convite. Eu tenho certeza que o pessoal curtiu. Bora dar um joinha aqui, bora ativar a notificação e seguir o canal. E bora pegar esse link aqui agora e mandar para a construtora que você conhece. Isso, manda para a construtora que você conhece esse podcast, que foi uma entrega bacana, para que a construtora possa entender o que é o dia a dia do pós-obra, quais são as necessidades. E nós entregamos aqui nesses minutos toda a dica que você precisa. E você que é síndico, bora entregar aí pro teu conselho, bora entregar pros teus moradores, para entender a dor que você está passando agora nesse primeiro mês, no segundo mês. Né? Então, Sabrina, olha para aquela câmera lá e dá aí a tua dica final e já se despede da galera que estava junto com a gente até agora. Pessoal, agradecer imensamente esse cara que eu sou fãzaço hoje. Isso. E assim, a dica que o Odi deixou, construtoras, por favor, conversem com a gente antes, né? Façam isso pelos seus clientes. Condôminos que estão chegando nesse condomínio novo, essa vida nova, tenham paciência também, vai dar tudo certo, a gente tá junto. Se precisarem de uma dica, síndicos que estão assistindo aí, nunca fiz uma implantação, eu tô à disposição aí nas minhas redes, como foi mostrado. E muito obrigada por compartilhar isso e fico grata para quem curtir, compartilhar, deixar o joinha aí no nosso vídeo. Top demais. Ó, o Instagram dessa gigante tá aqui na legenda do vídeo. Bora seguir ela, eu quero no mínimo 500 seguidores novos no Instagram dela, tá, galera? Se o Odi pediu, pessoal. Ô, Glória. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Sabrina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.